exposição. Vamos lá. Não conte, mostre. Exposição significa fatos. Tudo aquilo que o público precisa saber para compreender os eventos da história. Ambiente, o passado dos personagens, a caracterização dos personagens. Um leitor, ele vai julgar a habilidade de um escritor reparando em como ele lida com a exposição. E ter habilidade na exposição é fazer com que ela seja invisível. Vamos lá, vamos explicar. Não dá pra você simplesmente forçar as palavras do personagem pra ele explicar como funciona o mundo, aquele ambiente, a história em si ou as pessoas. Em vez disso, você tem que mostrar cenas reais, com pessoas reais, com acontecimentos reais. Isso ficou meio redundante, mas você entendeu. A ideia é que, enquanto isso, você tá passando os fatos de uma forma indireta. Tem que dramatizar a exposição. E a exposição dramatizada, ela surge para dois fins: promover o conflito imediato e passar a informação. Se uma informação for óbvia demais, mas ela é necessária, ela tem que ser passada, o escritor ele tem que criar uma motivação para o diálogo maior do que os fatos. E para dramatizar, a gente aplica o princípio mnemônico. Cara, eu conheço um amigo que vai adorar isso. Rony, é contigo mesmo. Mas que fala em converter a exposição em munição. Os personagens, eles meio que já conhecem o mundo que você criou. É como se eles já vivessem naquele mundo, certo? É só deixar com que os personagens usem o que eles sabem como arma, como munição, para conseguir o que eles querem. E não adianta soltar tudo quanto é tipo de informação de uma só vez. Faz aos poucos, espalha a exposição ao longo da história, vai de vez em quando soltando os pontos, como ele falou antes, tem que ser invisível, tem que ser indireto, aos pouquinhos, delicado, seja gentil, disse o McKee. E não é para incluir o que o público já sabe, botar essa informação lá, óbvio, você tá falando com que o seu público é idiota, praticamente, se você, né, tá entregando o óbvio, tá explicando o óbvio, coisa que ele não precisa que você explique, num diálogo ou numa cena, enfim. Se o público facilmente pode ver o que vai acontecer, não precisa explicar. A não ser que a ausência dessa informação cause confusão. A ideia principal aqui é que você não vai prender a atenção do público dando informação. Você vai conseguir fazer isso segurando a informação. Segredo é tudo, gente. E como tudo que a gente viu até agora, tem que ter uma ordem. Os fatos menos importantes vêm primeiro, depois os fatos mais importantes vêm em seguida, e aqueles que forem mais críticos ficam pro final. Os mais críticos são os segredos. É justamente a verdade que o personagem vai revelar no final, sabe? Não podia revelar antes por N motivos. Tudo que é dito ao longo da história, até você chegar naquele ponto crítico, esconde o que não pode ser dito. E é assim que você vai construindo as histórias em segredos e informações. Você tem que sempre guardar o melhor pro final. Revela só aquelas poucas coisas que o público precisa saber naquele momento. Nada além disso. O escritor é Deus, gente. A gente é Deus. A gente controla a narrativa. Pra gente fazer um bom trabalho, a gente tem que conseguir controlar o desejo e a necessidade de saber do leitor. A gente tem que saber o momento certo de criar a curiosidade. E depois sanar essa curiosidade, né? Mas isso é mais pro fim. Foca no porquê. Por que o personagem se comporta de um jeito? Por que isso ou aquilo acontece? Um jeito de resolver a exposição biográfica, como o nome já diz, é você começar a história pela infância do personagem. Dois exemplos de dois autores que eu gosto muito, nos meus favoritos, Bernard Cornwell e Conn Iggulden, que seguem muito essa linha, eles adoram fazer isso, é Crônicas do Grau, Crônicas de Arthur, Crônicas Saxônicas, enfim. Tudo praticamente do Bernard Cornwell ele faz isso. E o Imperador do Conn Iggulden, que ele segue Júlio César desde criancinha. Mas isso porque a gente tá falando de grandes sagas, grandes autores, gente que domina muito a escrita e a capacidade de fazer continuação, né? Manter aquela mesma linha em vários livros. Mas enfim, a grande maioria dos protagonistas, não vou nem dizer de autores, né? Vamos falar de personagem. A grande maioria dos protagonistas não daria pra seguir a vida inteira, desde o início, desde a infância até a morte, por exemplo. Porque é muito difícil fazer isso e você tem que ter a espinha de uma história. E pra ter uma espinha de uma história é complicado você seguir desde o nascimento até a morte, a não ser que você seja um Bernard Cornwell ou um Conn Iggulden. E trate de histórias épicas e históricas maravilhosas de personagens grandes, né? De personagens conhecidos, que já é um passo para que isso dê certo. Mas pensa só no que a gente está aprendendo desde o início do livro. É muito difícil você criar um incidente incitante na infância que vai durar, que vai ter estamina e gás até a morte do personagem, né? Manter aquela curiosidade e a atenção do leitor até o final. Como é que você vai fazer com que o desejo do personagem seja insaciado por décadas? Complicado, não é não?
Por isso que a maioria das histórias segue o protagonista apenas por um período, uma linha do tempo pequena, curta. O conselho é começar as histórias no meio das coisas, no meio de algum acontecimento. Eu conheço autores amigos que dá um debate incrível falar sobre isso, porque tudo é meio que no meio das coisas, nunca tem um início e um fim, mas enfim, se é filosófico demais para esse livro, a gente quer chegar a um ponto mais objetivo que isso. Então vamos lá, o ideal é começar pelo meio da vida dos personagens. Lembra que a gente falou que a gente tem que começar pelo final, entre aspas, né? Você identifica o acontecimento principal na vida daquele personagem e tenta voltar um pouquinho para encontrar um incidente incitante. E aí você começa a história por esse ponto, que é o ponto mais próximo possível que você pode encontrar desse clímax, dessa revelação final. Aí agora é só você conseguir dramatizar a exposição o máximo possível dentro de um limite, é claro, passando para o público só o necessário até você chegar no final para revelar tudo e não botar informação demais, como a gente já falou, para também não estragar e não mostrar para o personagem o que ele já sabe que vai acontecer, tratá-lo como um idiota. A gente não quer isso. E o grande desafio pro escritor, como a gente já tá vendo já isso desde o início, McKee gosta de repetir um pouquinho, é bom, que aí a gente fixa, é justamente saber como fazer o ponto de virada, como virar uma cena. E aí McKee aqui vai dar vários exemplos de como usar esses pontos de virada. O uso da história pregressa. A gente só vira a história de duas maneiras, com ação ou revelação. As revelações mais poderosas vêm da história pregressa, claro, porque quando você conhece o passagem de um personagem, você teve tempo, né, para conhecer, para se identificar, para sentir, ter uma empatia por ele, você sabe dos traumas, de eventos significantes da vida desses personagens. Quando você revela uma verdade sobre esse personagem que vai modificar a vida dele para sempre, ou coisa do tipo, essa revelação, esse momento vai ser muito mais impactante, certo? E revelação, pelo nome, a gente já sabe que ela tem muito mais impacto do que a ação. Então você normalmente guarda esses momentos de revelação para o clímax do ato, seja do primeiro, do segundo ou do terceiro ato. Ou do final da história em si, inclusive, que tem que ser a maior revelação de todas. Já vamos chegar lá. Flashbacks. Flashback é também uma forma de exposição e ela pode ser bem ou mal executada. Como tudo na vida, não é mesmo, Sr. McKee? E um flashback bem usado pode fazer milagres, palavras do McKee, se você seguir os princípios. Primeiro de tudo, dramatizar os flashbacks. Em vez de você voltar para uma cena do passado só por mostrar, só para ter aquele flashback, para ter uma lembrança, você tentar forçar uma empatia no espectador, no leitor, e isso pode acabar desacelerando o ritmo da história, você pode perder a atenção do leitor, inclusive, McKee diz para você inserir uma mini trama dentro desse flashback, né? Com seus próprios incidentes citantes, progressões, pontos de virada, beat, etc. Porque aí você tem uma historinha dentro da grande história e isso pode, inclusive, acelerar o ritmo. E muito importante é para você não criar nenhum flashback antes de ter criado essa necessidade e desejo do leitor de saber mais sobre aqueles personagens. E pelo menos um mínimo de tempo possível para dar esse gostinho pro espectador, pro leitor, pra ele querer voltar ao passado e entender a vida do personagem. Senão, também, pra quê, né? Aqui é legal nessa parte do livro que o McKee fala sobre... Ele faz um adendo sobre roteiros e romances. E aí ele compara, né? Ele fala sobre a diferença dos romancistas e dos roteiristas. Justamente porque o romancista, nós podemos entrar na cabeça dos personagens e tratar dos pensamentos deles, né, dos sentimentos. Então, como a gente consegue invadir o pensamento dos personagens e os roteiristas não, pra gente é muito mais fácil, a gente tá escrevendo sobre isso. Na câmera, pro roteiro, o personagem, ele até dá um exemplo aqui de um personagem parando na frente de uma vitrine de uma loja e de alguma forma você quer mostrar pro leitor que ele relembra a infância, você tem que mostrar com imagens da infância dele que ele tá lembrando aquilo. Um romance é só você descrever, é muito mais simples. E como a câmera funciona como raio-x, tudo que você mostrar nesse flashback da infância e tal pode parecer superficial se você perder a mão, mas realmente muito mais difícil. Essa associação, digamos assim, da memória, né, você parar e relembrar de uma coisa, não pode ser forçado só porque você quer mostrar aquele flashback, tem que ser natural. Você tem que entender ali o que é realmente necessário mostrar para aquela cena, para sua história, para a narrativa, tem que fazer sentido, tem que ser coerente. Sequências de sonho. Pelo que eu entendi, lendo essa parte aqui do livro, a gente tem que ficar bem longe dessa aqui. Diz-me aqui que sequência de sonho é
exposição em vestido de gala, que é o oposto do que o McKee fala pra gente fazer, que é ser invisível. Aqui seria tipo extravaganza. Ele diz que quem faz essas sequências de sono, na verdade, são tentativas ineficazes de disfarçar a informação em clichês freudianos. Entendi o recado, McKee? Montagem, que é uma série de imagens rapidamente cortadas com efeitos ópticos. Que esse efeito ele existe justamente para mascarar o seu propósito, que é a tarefa de passar uma informação. Que assim como a sequência do sonho, que a gente acabou de ver que não é legal, é uma tentativa de passar uma informação de uma forma menos chata, que vai manter a atenção do público de certa forma. Salvo exceções, montagens são tentativas preguiçosas, adoro o McKee, cara, esculacho, de substituir a dramatização por edições decorativas. Ok, a gente vai evitar essa também, pode deixar. Got it. Narração em voice-over. Sabe aquela voz que narra o filme e fica falando o que tá acontecendo? Às vezes pode ser o personagem da história, às vezes pode ser uma terceira pessoa, nada a ver, um deus onisciente, whatever, que é uma outra maneira de exposição. O teste da narração, pra você saber se precisa realmente usar ou não, segundo o McKee, é você tentar imaginar aquela cena sem a voz, sem o voice-over. E se funcionar, é porque realmente você não precisa colocar uma voz ali. Menos é mais. A exceção é se você souber usar a narração como contraponto. Se você adicionar como ironia ou como algo que de alguma forma o personagem não poderia expor, não poderia dizer de outra forma. Mas aqui o McKee reforça inclusive o início do capítulo, que é não conte, mostre, justamente para você não cair na preguiça de usar esses recursos baratos para contar coisas que você poderia contar de outra forma se você for mais criativa, se você pegar um tempinho aí para pensar em como expor essa informação para o seu leitor. E eu concordo com o McKee, eu acho que ele tem razão quando ele diz que a gente precisa aceitar o trabalho duro, que é dramatizar cada virada e respeitar a inteligência do público. Com certeza. A gente precisa aceitar esse fato de que nós somos os criadores e contadores de história e o trabalho todo é nosso. A gente não pode deixar para outros resolverem o que é da nossa responsabilidade de resolver. E outros, quando eu digo, são esses recursos de exposição que ele mesmo botou como exemplo, que são ruins. E realmente, ninguém gosta de um escritor condescendente, vai. Fim do capítulo 15, o próximo é o capítulo 16, problemas e soluções. Vejo vocês lá. Beijo. Fui!